Naspolini. O tema: virada energética e fortalecimento da resiliência do sistema elétrico brasileiro. Geração fotovoltaica, mais sistemas de armazenamento de energia em baterias. Professora Helena, professora titular da UFSC, com doutorado em Engenharia Civil e formação em Engenharia Elétrica. Atua nas áreas de energias renováveis, com foco em energia solar, armazenamento em baterias, eficiência energética e gestão elétrica. Integra o Grupo de Pesquisa Estratégica em Energia Solar, aqui da Universidade Federal de Santa Catarina. Bem-vinda, professora. Boa noite a todos. Ela já fez a minha apresentação, então eu gostaria de agradecer ao Planeta.doc Conferência a oportunidade de poder apresentar o tema Virada Energética e Fortalecimento da Resiliência do Sistema Elétrico Brasileiro, com foco na geração fotovoltaica com sistemas de armazenamento de energia em baterias. Não precisa repetir, né? Já fui apresentada. Eu sou professora titular aqui da universidade e integro o Laboratório Fotovoltaica UFSC. Bom, vou dividir a minha palestra nos itens abaixo relacionados. Primeiro vou falar um pouquinho do recurso solar, depois da geração fotovoltaica, sistemas de armazenamento de energia em baterias, os benefícios da geração fotovoltaica com sistemas de armazenamento em baterias, quais são as principais ações para promover a geração fotovoltaica com sistemas de armazenamento em baterias e, finalmente, vou fazer a conclusão da minha apresentação. Vou começar falando um pouquinho do recurso solar. O recurso solar é abundante, não é uniformemente distribuído no planeta, mas do ponto de vista de energia, ele é suficiente para toda a atividade humana. Mais ou menos 60%, 60 minutos da energia solar que chega ao planeta equivale a um ano do consumo energético do planeta. Então, nós temos, quando a gente fala de fontes de energia, a gente fala de duas variáveis da fonte. Uma é a intensidade da fonte e a outra é a energia. No recurso solar, nós temos a energia expressa em kWh por metro quadrado. Aqui eu tenho, nessa escala de baixo, nível de irradiação solar global horizontal médio diário de um ano, anual. E vocês podem observar que, em função das cores, nós temos variações até bem grandes de incidência da energia solar. E na escala de cima nós temos, então, só para ter uma ideia de ordem de grandeza, a irradiação solar global horizontal acumulada a nível da superfície da Terra no ano. Do ponto de vista de energia, nós não temos problema nenhum. Nós podemos aproveitar essa energia tranquilamente para as nossas necessidades. Mas essa energia não é tão boa assim como parece, porque ela não é uniformemente distribuída ao longo do tempo e nem no espaço. Então, nós temos para a energia solar uma curva da irradiância. Irradiância é a potência do Sol, do recurso solar. E nós temos, de noite não temos energia solar, durante o dia ela varia, né? Ela começa fraquinha quando amanhece, ela vai aumentando à medida que o dia vai chegando perto do meio-dia solar, vai decrescendo até a hora que o sol se põe, de noite não temos. Essa é a curva da irradiância, ou seja, a potência solar, num dia limpo. Se tiver nuvens, ela já tem mais variabilidade ainda. Se tiver um dia completamente nublado, ela está bem indisponível. Então, essa característica da energia solar é extremamente complicada para a operação do sistema elétrico brasileiro.
o sistema elétrico brasileiro necessita ter energia firme, ou seja, quando nós solicitamos energia elétrica para fazer algum trabalho, nós queremos, na mesma hora, a disponibilidade de energia. Se nós formos utilizar apenas a energia solar, nós vamos ficar sem energia de noite, vamos ficar ter dificuldade de uso da energia solar num dia de chuva, dia nublado e assim por diante. Então, para resolver esse problema, nós temos, eu vou falar de soluções que seria armazenamento de energia. Eu vou falar um pouquinho da geração solar fotovoltaica, não vou me aprofundar muito, porque essa tecnologia já está bem estudada e está sendo muito aplicada no país. Eu vou focar mais no armazenamento de energia. Mas vocês veem aqui por essa figura, que mostra a variação das diversas formas de energia no período compreendido entre 2016 e 2024. Nota o crescimento da energia solar. Nos últimos anos, aqui, a partir de 2022, nós temos um crescimento muito acentuado da energia solar. Essa figura é da capacidade global de energia. E, mesmo sendo uma energia extremamente variável, com muita variabilidade, o mundo está usando muito a energia solar. Como é que ele usa a energia solar? Quando tem, utiliza, quando não tem, vai absorver outros tipos de forma de energia, né? E ainda se espera que a energia solar ainda cresça muito ao longo dos anos. A partir de 2024, se a gente considerar uma taxa de crescimento de 20% ao ano para a energia solar, espera-se que em 2031 a energia solar ultrapasse todas as demais formas de energia juntas, né? Então, é uma energia que está aí, é abundante, resolveria o nosso problema energético, mas nós temos que resolver esse problema da variabilidade. E como a energia solar é uma energia renovável, que vai substituir outras formas, ela vai contribuir bastante para reduzir a nossa pegada, o nosso impacto ambiental. No Brasil, a situação não é diferente. Aqui nós temos a matriz energética brasileira em 2025. Lá tem como era a matriz energética brasileira em 2024. Podemos notar um grande crescimento também para a energia solar. Hoje a energia solar é a segunda fonte de energia no país, perdendo apenas para a hidráulica, que foi sempre considerada a nossa maior fonte de energia, né? Se nós observarmos em 2025, esse aqui foi atualizado até julho de 2025, daqueles 23,5%, correspondente a 60 gigawatts de potência instalada, 70% é de geração distribuída. A geração distribuída é aquela que está em cima dos telhados das casas, das superfícies de poderes públicos, das superfícies de indústria, e também, assim, em pequena escala, consumidores podem se unir e gerar energia e compartilhar. E 30% corresponde a usinas fotovoltaicas instaladas no país, principalmente no Cinturão do Sol, que abrange de Minas Gerais até o Nordeste brasileiro. Por que a energia solar fotovoltaica ficou tão atraente ao longo dos anos? Primeiro, porque ela é uma tecnologia já desenvolvida e confiável. Ela começou a ser desenvolvida a partir de 1960 com a corrida espacial. Hoje é uma tecnologia bem conhecida já e sem peças móveis. Ela tem uma série de vantagens, inclusive modular. Ela vai de pequenas potências até grandes potências. Tem usinas fotovoltaicas com 1 milhão de painéis, né? E olhem só por quê. Porque o custo dela, ao longo desse período aqui, de 2019 até 2023, a energia solar, essa curva amarelinha, ele decaiu muito. Em 2023,
ele estava mais ou menos equivalente a 60% do custo dos sistemas solares em 2009. Isso fez com que haja atratividade financeira na implantação desses sistemas. Mas isso não é só suficiente, precisa de legislação. Vários países do mundo implementaram legislações distintas. No Brasil, foi a partir... Vou voltar aqui um pouquinho. Olhem bem aqui, de 2013 a 2010, é irrisória a inserção da geração fotovoltaica no Brasil. Mas, em 2012, um ano aqui atrás, a ANEEL implementou a primeira lei brasileira que permitia que a unidade consumidora que gerasse sua própria energia poderia alimentar suas cargas, e na hora que essa energia fosse maior do que o consumo da residência, iria ter um fluxo para a concessionária. E essa lei permitiu que esse fluxo energético para a concessionária fosse compensado na fatura de energia elétrica. Então, começou a se colocar nas unidades consumidoras medidores bidirecionais que mediam o consumo da unidade consumidora e a injeção da energia na rede da concessionária. E, a partir daí, começou a se gerar créditos de energia que são compensados, desde 2012, compensados na fatura de energia elétrica da unidade consumidora, com uma validade de 60 meses ou 5 anos. Esgotou os 5 anos, acaba a compensação, perde os créditos. Em 2015, essa resolução 482 foi expandida através da resolução 687 da ANEEL. Em vez de ter modelo de negócio, esse modelo aqui de geração na própria unidade consumidora foi expandida para geração em condomínio, para um autoconsumo remoto, onde uma casa, se eu tiver uma casa na praia e uma casa na cidade, eu posso gerar na casa da praia, compensar na casa da praia, e o excedente compensar na minha casa da cidade. Nós aqui temos geração fotovoltaica muito grande no laboratório fotovoltaica UFSC, compensamos toda a fatura de energia elétrica do fotovoltaica UFSC lá, e o excedente vem aqui para a unidade consumidora da Trindade. Então, com a resolução 687, também melhorou, expandiu um pouco mais ainda a utilização da energia solar fotovoltaica. E também essa resolução permitiu a geração compartilhada. O que seria essa geração compartilhada? Vários consumidores se reunindo, resolvendo montar uma central de pequeno porte, e informa a concessionária que tem essa central de pequeno porte e compensa a energia gerada em várias unidades consumidoras. Tudo isso foi implantado e começou um crescimento muito grande e foi regulamentado pela Lei 14.300, de 6 de janeiro de 2025. Lá atrás, com a 482 e a 587, permitia-se colocar energia solar com essa variabilidade tão grande na rede da e compensar na fatura das concessionárias com até 5 mega de capacidade instalada, 5 megawatt. Isso é bastante área. Então, mas agora o sistema elétrico começou a sentir a variabilidade, então ele já limitou um pouco, limitou em 3 megawatt de capacidade instalada. Aqui na UFSC, nós já, nesses prédios aqui do centro da cidade universitária, aqui na Trindade, nós temos capacidade de instalação de mais do que 5 megawatts, mas a gente não conseguiu instalar tudo, então nós temos que ficar limitados a 3 megawatts. Mas se houver uma energia despachável, com armazenamento, nós podemos chegar em 5 megawatts. Eu queria fazer aqui uma correção também.
Tudo que eu estou falando vale para a energia solar, para a energia eólica, mas a energia eólica não é disponível em cada local. Então, estou focando bem a fotovoltaica. Mas vale para outras formas de geração, o armazenamento. E essa Lei 14.300 também entrou com uma novidade. A partir de 2025, o sistema elétrico está cobrando tarifas do uso da linha de distribuição e da linha de transmissão também. Quem instalou antes de 2025 não paga essa tarifa. Na minha casa eu tenho geração fotovoltaica e estou isenta dessas tarifas até 2045. Quem instala a partir de 2025 começa a pagar e a cada ano que passa tem uma redução, tem um aumento nessa taxa. Ainda é uma energia subsidiada no país, né? Muito bem. A gente está aqui fazendo um foco em armazenamento de energia, né? Então, o armazenamento de energia também está crescendo bastante no sistema elétrico nacional e internacional. Então, aqui, ó, nós temos uma evolução da demanda de baterias no mundo de 2017 a 2023. Ela era, até 2021, ela era muito usada para veículos leves, veículos pesados, caminhão, ônibus. Mas, a partir de 2021, esse roxo aqui, não sei se ficou bem visível para vocês, começou a crescer e esse tipo de utilização é sistemas de armazenamento de energia em baterias no setor elétrico. A energia elétrica pode ser armazenada em baterias. Essa é a forma, né? E aqui nós temos os países que mais têm essas demanda de bateria, começando pela China, Europa, Estados Unidos e os outros. No Brasil também começou a crescer a utilização de sistemas de armazenamento em baterias para uso no setor elétrico. Nós temos aqui um destaque para o ano de 2024 com um crescimento de 29%, e ainda tem muito para crescer, é bem incipiente ainda. Nós estamos chegando, no final de 2024, em 685 megawatts-horas instalados no sistema elétrico. Quando eu falo sistema elétrico, é antes do medidor, atrás do medidor, lá junto com o consumidor, na linha elétrica, junto com a usina, em todo o local. Por que o sistema de armazenamento em baterias também ficou atrativo? Porque os custos com as baterias, de 2013 até 2024, caíram muito. Aqui nós temos o custo de cada célula e custos do empacotamento dessas células. Então, se a gente olhar o custo em 2024, ele está em torno de 15% do custo em 2013. Isso começa a abrir mercado para a utilização de baterias em sistemas de armazenamento de energia em baterias, sendo a bateria o coração do sistema de armazenamento de energia. Quero dar uma rápida apresentação, que aqui não é um evento muito técnico, uma rápida apresentação da funcionalidade de um sistema de armazenamento de energia em baterias. Esse equipamento, vamos chamar de equipamento, depois eu vou mostrar os componentes desse equipamento, ele tem um comportamento fantástico. Ele serve para ajudar a operar o sistema elétrico, desde lá na carga, na indústria, até em casas já tem sistemas de armazenamento de energia em baterias para instalar nas casas. Parece um freezerzinho horizontal, tá? Então, na operação, ele regula a frequência e a tensão, ele pode deslocar a potência, eu vou mostrar o que é isso, e é sempre uma fonte a mais, com uma energia firme, que está disponível na hora que é solicitada. Colocar sistemas de armazenamento de energia em baterias em pontos da rede elétrica ajuda a rede elétrica a diminuir investimentos, porque eu estou colocando uma fonte mais perto da carga, em vez de dimensionar a rede elétrica para levar toda aquela potência, ela fica mais aliviada e perto da carga a bateria ajuda a rede elétrica. Depois,
Falei da intermitência da geração fotovoltaica, mas pode ser da eólica também. Se a gente colocar sistemas de armazenamento de energia em baterias perto da geração fotovoltaica, nós podemos pegar energia fotovoltaica excedente no dia, que o sistema elétrico tem hora que tem que desligar geração fotovoltaica e não abaixa o valor da tarifa de energia, porque de noite ele pega térmicas, pega unidades mais caras e mais poluentes. Então, se botar sistemas de armazenamento de energia em baterias junto com a geração fotovoltaica ou a geração eólica, nós podemos pegar a energia num período que tem bastante disponibilidade e armazenar na bateria. A bateria funciona como uma carga e depois descarregar a bateria num horário que tem necessidade de energia, e aí ela funciona como uma fonte. Então, eu posso deslocar a potência e também a bateria é uma reserva de energia firme. E também em mini redes. Na Amazônia tem 200 e poucas comunidades isoladas que tem lá uma geração a diesel para gerar energia elétrica para atender o consumo daquela comunidade. Se a gente inserir geração fotovoltaica com sistema de armazenamento de energia, nós podemos reduzir bastante a dependência de gerador a diesel. Na Amazônia, o gerador a diesel, o óleo diesel vai de barco para essas comunidades isoladas. Não só na Amazônia, também em Fernão de Noronha, tem vários locais onde não tem acesso à rede ainda, né? Então, então é um equipamento com múltiplas funções. Na minha concepção, é um equipamento, é um investimento em múltiplas funções nesse equipamento. Mas esse equipamento é um equipamento meio sofisticado em termos de operação. Então, aqui eu trouxe para ver rapidamente os componentes desse sistema. A bateria é o principal. Nós estamos usando mais baterias de íons de lítio, lítio-ferro-fosfato, que são as baterias de veículos, porque elas suportam grandes variações de carga e têm uma vida útil maior. As de chumbo ácido aí são bem pior em desempenho. Então, essas baterias, elas também têm risco. Então, a gente tem que monitorar, tem que ter um sistema de gerenciamento das células da bateria. Célula por célula, nível de tensão, temperatura, porque se uma célula pega fogo, você não consegue acabar com esse incêndio, né? Então, tem que estar monitorado. Qualquer condição anormal desliga o conjunto de células. Então, monitoramento das células, depois tem que monitorar o processo de carga e descarga da bateria. Eu vou lá e digo, de tal a tal hora, se tiver radiação solar, carrega. De tal a tal hora, não tem mais radiação solar, descarrega. Então, eu uso a energia solar num horário que não tem energia do sol, né? Mas ainda é uma fonte que vai ser conectada nas cargas ou na rede elétrica. Mas as baterias geram corrente contínua. Então, eu tenho que passar essa corrente contínua por um inversor, por um sistema de controle de energia, por um inversor, para transformar em corrente alternada, para alimentar as cargas e o excedente para a rede, que são todos operados em corrente alternada, né? E ainda, quando eu posso usar esse sistema sincronizado com a rede, para ajudar a rede da concessionária, ajudar qualquer parte da rede elétrica, ou eu posso utilizar esse sistema isolado, ele vai lá, atende uma carga. Por exemplo, na enchente do Rio Grande do Sul, eu poderia ter um sistema de armazenamento de energia para atender um hospital, uma carga prioritária, e ele trabalharia isolado. Então, esse sistema de gerenciamento vai gerenciar a carga e fazer com a operação com a carga adequada, ou então a operação com a rede. Como a rede é uma bateria infinita, ele segue a condição da rede. Na carga, ele vai se adequar à condição da carga. Né? Aqui eu tenho uns exemplozinhos, ó. Para operar o sistema elétrico, a frequência tem que estar entre 58,5 e 62,5 Hz.
Mas essa frequência está sempre variando. Ela depende da carga do sistema, da solicitação do sistema. Se a frequência for mais elevada do que esse limite, se ela ultrapassa o limite, eu coloco a bateria consumindo carga. Se a frequência for menor do que o limite, eu coloco a bateria automatizada, né, fornecendo potência para a carga. E com isso, eu controlo a operação do sistema na frequência ótima. Ele serve também para controlar a tensão do sistema. A gente não pode ter uma tensão variando fora desses limites, ó, menos a mais 10% da tensão nominal, senão a gente queima nossos equipamentos. Esse sistema de armazenamento de energia em baterias pode ajudar a controlar. Se a tensão está muito alta, eu coloco a bateria consumindo energia. Se a tensão está baixa, eu coloco a bateria fornecendo energia e ponho a bateria e ponho o sistema operando na tensão adequada. Outra contribuição elevada é é chamado de peak shaving, é um deslocamento de potência. Então, no horário que eu tenho potência baixa, eu carrego a bateria, no horário de ponta lá que não tem energia solar, eu descarrego a bateria. Essas baterias poderiam ajudar também a concessionária a alimentar uma cidade, ou, por exemplo, o norte da ilha. O norte da ilha tem uma potência, no inverno, mais ou menos 1/3 da potência do verão. Será que é melhor dimensionar linhas para atender a potência do verão, ou é melhor deixar linhas com dimensão menor e botar baterias durante só os 3 meses de pico de demanda? Tudo isso a gente está estudando. Bom, como é uma carga em paralelo, então ela também alivia o carregamento das linhas e reduz investimento em linha de transmissão, em transformador, em equipamentos de segurança, etc. Esses sistemas, eles têm uma vantagem, como a geração fotovoltaica. Ele consegue armazenar pequena parcela de energia num relógio e então, da célula a gente faz módulos, racks, dos módulos faz packs, depois a gente faz racks, bota um monte de rack dentro de container, e aqui nós temos um container com sistemas de armazenamento de energia em baterias. Põe um monte de container um ladinho do outro, já vi instalado 6, 7 containers desse aí, com 3 megawatts de capacidade instalada, ou pode ir para mais, na modularidade. Bom, vamos pensar então em impactos ambientais. Tanto o painel fotovoltaico como as baterias têm uma vida útil, né? Então, esse setor se preocupa muito em utilizar o painel fotovoltaico e a bateria numa segunda vida. Nós temos aqui na UFSC painéis fotovoltaicos instalados que a vida útil foi dita de 20 anos, estão há 27 anos operando e ainda estão produzindo energia. Então, usar mais do que a vida útil esses painéis e, no fim, reciclar. E as baterias também. Aqui nós temos esse gráfico da maior produção de baterias, China, Europa, Estados Unidos, mas quando o veículo tem mais ou menos de 8 a 10 anos, depende da tecnologia de baterias, o veículo troca a bateria porque ela não tem mais autonomia, ela não tem mais aquela potência também que ela precisaria ter, e essas baterias são desmontadas, a gente tem esses packs de células e a gente faz em laboratório testes, caracteriza essas células, seleciona e faz outras aplicações. Aqui nós temos uma aplicação de bateria em segunda vida para uma placa fotovoltaica, pega a energia do sol durante o dia, armazena em bateria e de noite ilumina. Aqui nós temos um sistema de segunda vida de baterias de carros da Nissan no laboratório de 100 kWh, 100 kWp. Nós temos aqui um sistema de carregamento veicular com baterias de segunda vida, uma geladeira funcionando off-grid, fora da rede. E aqui nós temos uma vista superior do laboratório fotovoltaica UFSC. Nesse prédio
prédio maior aqui nós temos sistemas de porte e de armazenamento de energia em baterias. Aqui nós temos 200 e poucos kWh, e aqui nós temos um sistema de armazenamento de energia em baterias em segunda vida, esse aqui, e esse aqui é um de primeira vida. As baterias de segunda vida são mais antigas, a tecnologia ocupa muito mais espaço do que a de primeira vida. Os alunos estão aí testando esses sistemas. Então, passando para a parte final da apresentação, quais são os benefícios da utilização da geração fotovoltaica e o sistema de armazenamento de energia? Permite que o consumidor gere e armazene sua própria energia, reduza suas despesas com energia elétrica e aumente sua resiliência, não precisa depender tanto das concessionárias. Promove também uma gestão mais eficiente da energia pelo uso de tecnologia digital já em celular. Pode suprir localidades remotas, como a Amazônia, Pantanal, já falei sobre isso, diminuindo a dependência de combustíveis fósseis. Para o setor elétrico, os benefícios são maravilhosos, né? Armazenar a energia excedente e utilizá-la quando necessário. Utilizar a energia solar em horários não solares. Diminuir os efeitos de fluxo reverso em linhas de transmissão e distribuição. Quando a gente coloca muita geração fotovoltaica, em vez da tensão cair, como era antigamente, ela eleva. E aí, quando tem fluxo reverso, não pode ligar usinas fotovoltaicas. Então, isso aí é uma restrição para o setor elétrico. Diminui a sobrecarga da rede elétrica. Por ser colocado próximo à carga, reduz perdas técnicas e comerciais. Melhora a confiabilidade da rede. Adia investimentos na expansão da infraestrutura elétrica. Ou seja, contribui significativamente para a resiliência do setor elétrico, aumenta a resiliência do setor elétrico. Resiliência é a resistência do setor elétrico na variabilidade da energia. Para o setor energético, para a sociedade, ela impulsiona o desenvolvimento de novas tecnologias, tais como painéis solares de alta eficiência, células solares, orgânicas, tecnologias de bifacialidade. Gera inovações em baterias, a nossa velha conhecida, tem mais de 100 anos e nunca tinha progredido, está progredindo agora. E em tecnologias de armazenamento. Gera modelos de negócios inovadores, como a geração compartilhada, consumidores se reunindo para gerar a sua própria energia, utilização em mini-redes, e também gera novos modelos financeiros, como aluguel de painéis, aluguel de sistema de armazenamento de energia, financiamento coletivo, facilitando o acesso da população à tecnologia. E também essa indústria promove a produção e descarte mais sustentáveis dos painéis solares e de baterias, com a utilização em segunda vida, tanto dos painéis solares como baterias, a reciclagem dos painéis solares, e o uso de materiais ecológicos, o que simula inovações em processos e materiais, né? Para o meio ambiente, essa forma de geração de energia não emite dióxido de carbono nem outros poluentes, e com isso ajuda a combater mudanças climáticas e o aquecimento global. Contribui para a melhoria da qualidade do ar, porque é não poluente, né? Então, com isso, são reduzidos os problemas de saúde associados à poluição. E requer menos água quando substitui outras formas de energia, tais como termoelétricas ou nucleares. Quais são as políticas públicas que devem ser implementadas para possibilitar a inserção em maior escala desses sistemas? Podia ser incentivos fiscais. Nas baterias, os impostos de importação, correspondem a mais ou menos 80% do valor. Quando eu importo bateria, eu tenho que prever mais ou menos o valor do produto, o valor para importação, para taxas. Tá? E remuneração atrativa daquela energia excedente injetada na rede, e tem que definir normas técnicas para a inserção de baterias, principalmente na rede elétrica. Apoio econômico, o governo poderia trazer programas de subsídio direto para reduzir o custo inicial das baterias e promover mais leilões de energia com armazenamento para atrair investimentos em larga escala.
E educação e conscientização, tanto da população, com campanhas de informação mostrando as vantagens de autonomia, redução de custos, resiliência energética, e alguns projetos demonstrativos em prédios públicos. Capacitação também dos instaladores, que ainda estão muito a desejar nessa área. Investimento em projetos de pesquisa e desenvolvimento para melhorar o desempenho dessas tecnologias e investir também mais ainda em sustentabilidade e economia circular, com programas de reciclagem de sistemas fotovoltaicos e de baterias para reduzir o impacto ambiental. Fomentar a indústria nacional de painéis solares e de sistemas de armazenamento de energia, com geração de empregos e redução da dependência de importações. Então, concluindo a minha apresentação, posso dizer que a geração fotovoltaica com sistemas de armazenamento de energia não se apresenta apenas como uma alternativa viável, e sim também desempenha um papel crucial na promoção de um futuro ambientalmente sustentável. Muito obrigada.